Alunos da mediação tecnológica, olha eu, professor Beto, e mais uma aula com vocês. E agora nós vamos fazer revisão de um período da história do Brasil, um período que nos chama a atenção por algumas questões. Primeiro, nós estamos saindo da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, também termina o mandato de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai renunciar ao mandato, aquele período ditatorial. Isso são dados para vocês. Nós vamos passar por uma transição de uma nova Constituição feita em 1946. Nós temos aí Eurico Gaspar Dutra como presidente do Brasil. Eurico Gaspar Dutra, que era um militar, depois tenta fazer a sucessão por um outro militar, pela UDN, não consegue e Getúlio Vargas volta ao poder. Getúlio Vargas, ao voltar ao poder, não vai conseguir, dentro da democracia, ficar tranquilo, não. Vamos ver aí na revisão o que acontece no governo de Getúlio Vargas, porque nós estamos na aula 18.2 e estamos falando do Brasil democrático. Esse Brasil da redemocratização. Nós falamos da Constituição de 1946. Uma nova Constituição aqui com esse governo militar de Eurico Gaspar Dutra. A Constituição era uma Constituição liberal. Lembrando que o liberalismo tinha tido aquela crise de 29, tinha levado à Segunda Guerra Mundial, porque o fascismo e o comunismo tinham surgido na Europa contra o liberalismo, e o Brasil se adequa à Constituição, ao liberalismo, porque aqui no Eurico Gaspar Dutra nós vamos passar pela Guerra Fria, aquela guerra de ameaça entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Essa Constituição, ela tem característica democrática, ela tem uma característica republicana como forma de governo, os estados são divididos em federações e nós temos um sistema de governo, é o presidencialismo. Então, isso é característica dessa nova Constituição. O voto nessa Constituição, ele é secreto, universal, porém, para maiores de 18 anos. Analfabeto não podia votar, lembrando que analfabeto não podia votar aí, tá? Só vai votar na Constituição de 88. A preservação da legislação trabalhista, o mandato eletivo, o direito do cidadão. Isso, então, essa característica. E esse governo de Dutra, o governo de Dutra, por ele estar num bloco capitalista na Guerra Fria, ele vai ser um governo muito aliado aos Estados Unidos. Digamos até subveniente aos Estados Unidos, muito dependente, batendo muito continência para a bandeira norte-americana, o governo de Eurico Gaspar Dutra, que não vai agradar os brasileiros. O Supremo Tribunal Federal supriu o registro do Partido Comunista do Brasil. Começa um período de grande perseguição ao Partido Comunista Brasileiro. E para combater a inflação não podia autorizar aumento salarial. Então a classe trabalhadora disse, não queremos Eurico Gaspar Dutra. Volta quem? Eles pediram volta de quem? Depois de um governo militar que não dá aumento salarial, que arrocha a vida do trabalhador, eles pediram a volta de quem? A volta dele. Getúlio Dornelles Vargas. E Getúlio Vargas volta. Se volta. Volta com toda a força, com 48% dos votos. Eu quero chamar a atenção para vocês que é a primeira vez que Getúlio Vargas volta de forma democrática. Getúlio Vargas, é claro, ele vai procurar apagar aquele ditador do Estado Novo. Não, nós não vamos ser aquele ditador do Estado Novo, não. O nacionalismo econômico e uma política trabalhista são desenvolvidas também nesse Estado Novo. A campanha do petróleo é nossa, em 1953, ele cria a Petrobras. A criação da Petrobras, ela vai muito de frente com os interesses norte-americanos. Duas questões, a criação da Petrobras e a lei de lucros extraordinário e o aumento de 100% do salário mínimo, isso vai de encontro à política neoliberal, à política liberal que os Estados Unidos estavam passando. Então há uma grande perseguição a Getúlio Vargas e devido a problemas internos e externos, o governo norte-americano aqui não agradado com o governo do Getúlio Vargas, por causa da criação da Petrobras e da lei do lucro extraordinário, vai pressionar Getúlio Vargas, vai pegar apoio na UDN de Carlos Lacerda, que sofre um atentado na Rua Toneleiros,
E aí Getúlio Vargas, então, escreve uma carta-testamento e em 1954, Getúlio Vargas dá um tiro no peito, dizendo, sabe qual foram as frases de Getúlio Vargas? Cá comigo. Eu saio da vida para entrar na história. E aí ficou Getúlio Vargas, na história do Brasil. Faça atividade que eu já volto aqui com vocês. E aí, fizeram atividade tudinho? Tem questões do Enem aí, tem questões fáceis, questões mais complicadas, né? Que precisam uma leitura mais aprofundada. Porque estudar Getúlio Vargas, estudar esse período aí não é fácil. Vamos lá para a questão aí, que depois eu faço, se der tempo, eu faço uma revisão zona dessa nossa aula. Vamos ir na questão aí. A questão de número 1, 1947. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica basicamente pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria, será isso? Pela linha de insurrecional dos comunistas que pretendiam iniciar uma revolução a curto prazo? Por ser um partido comunista frágil e destruído de expressão social, destituído de expressão social, desculpe pela leitura. Por ser um acordo partidário firmado entre a UDN, o PSD e o PTB, pelo desejo de acalmar as Forças Armadas, que ameaçavam interromper o jogo democrático, qual o motivo de, em 1947, o Partido Comunista ser colocado na ilegalidade? Aí eu chamo vocês para cá. Termina a Segunda Guerra Mundial. Eu quero lembrar vocês que durante a Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos eles estão brigando com o mesmo objetivo, destruir o eixo, destruir a Itália e destruir a Alemanha, os seus governantes, Mussolini e Hitler, certo? Eles estão trabalhando em conjunto. Só que terminou a Segunda Guerra Mundial, essa partilha que vai ter do mundo, houve um racha. A União Soviética não queria mais nem saber dos Estados Unidos e os Estados Unidos não queriam mais saber da União Soviética. Então, a partir daí, o mundo ele ficou bipolarizado, ou seja, dividido em dois polos. De um polo, o extremismo da esquerda socialista. De outro polo, o extremismo do capitalismo norte-americano com o neoliberalismo que vai surgir. Essa política de polarização, ela fez com que o mundo se posicionasse e perguntasse para o mundo, você está do lado de quem? Porque além desses dois mundos, o primeiro e o segundo mundo, ainda existia o terceiro mundo, que eram os países em desenvolvimento. E aí eles perguntaram, você está do lado de quem? E o Brasil, que estava sob um comando militar de Eurico Gaspar Dutra, vai se posicionar ao lado dos norte-americanos. Mas eu estou do lado dos Estados Unidos. Então, o Partido Comunista do Brasil, que ainda estava dentro da legalidade, ele vai ser colocado na ilegalidade. Por isso que a resposta correta é daí, a letra na tela para vocês. É a letra A, pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, ou seja, em blocos contrários. Antagônico significa contrário, um batendo de frente com o outro. Consequência de quê? Da Guerra Fria, porque esse período entre os Estados Unidos e a União Soviética, um ameaçando o outro, foi chamado de Guerra Fria. Vamos lá, para... Já chegamos com questões do Enem. Estou falando que essa atividade ela está recheada de questões. A PUC do Rio Grande do Sul. No combate à inflação, o governo de Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951, buscou direcionar o gasto público em investimentos nos setores considerados prioritários. Nasceu, então, o Plano SALT, destinado a investir em saúde, alimentação, transporte e energia.
Mas o desenvolvimento brasileiro, especialmente da indústria, ficou abaixo das aspirações dos industriais brasileiros. Isso ocorreu em razão de quê? De políticas econômicas que regulavam o preço dos produtos essenciais para proteger a indústria nacional? Das facilidades à exportação de bens duráveis promovida pela política econômica do governo? Da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos? De política econômica voltada para a seleção das importações, priorizando os bens duráveis? E aí? O que vocês acham? Da captação de recursos a partir da construção da indústria de base na política econômica nacional do governo? Qual vocês acham aí? Pessoal, Eurico Gaspar Dutra, ao fazer uma aliança com os Estados Unidos, não era só uma aliança política, era também uma aliança econômica. E os Estados Unidos, que após a guerra, seu parque industrial ele vai produzir muitos bens duráveis, vão ver no Brasil a abertura do seu mercado para comprar esses bens duráveis. Só que tem um porém. Quando você começa a comprar produtos de outro país, o que acontece? Aqueles produtos que são produzidos dentro de seu território, ele perde o valor. As pessoas não vão querer comprar aquele produto que é produzido aqui, porque a indústria nacional ela se tornava muito mais onerosa, muito mais cara, e o produto que vinha de fora vinha muito mais barato porque eles produziam em larga escala. Igualmente, hoje, nós temos produtos que vêm da China, que vêm com preço bem baixinho em comparação aos produtos que são produzidos no Brasil. E isso não agrada à indústria brasileira. Os industriais brasileiros não vão se agradar com isso, não. Então é por isso que a resposta correta é a letra B. Olha aí. É a letra B. Vamos lá. Terceira. Senado devolve o mandato de senador Luiz Carlos Prestes de seu suplente. Lembrando, Luiz Carlos Prestes tinha sido eleito pelo Partido Comunista, tá? E ele teve, no governo de Eurico Gaspar Dutra, quando ele teve a perseguição, ele teve um mandato cassado também. Vamos entender isso? O Senado Federal promoveu nesta quarta-feira, 25 de maio de 2013, lembrando que é nesta quarta porque é matéria, tá? A gente não pode, isso aqui, eu vou até colocar entre aspas aqui, porque não somos nós que fizemos isso aqui. Sessão especial para devolução simbólica do mandato do senador ao líder comunista Luiz Carlos Prestes, de 1898 a 1990 ele viveu. E a seu suplente, Abel Sherman, de 1887 a 1962. Eleito em 1945 pelo então Partido Comunista do Brasil, PCB, com a maior votação proporcional da história política brasileira até aquela época. Prestes teve seu mandato cassado em 1947, após o Tribunal Superior Eleitoral ter cancelado o registro de seu partido. Em discurso de agradecimento na tribuna, a viúva de Luiz Carlos Prestes considerou a devolução simbólica do mandato de seu marido uma vitória, não apenas para a família, mas para o povo brasileiro, que o elegeu em 1945 com mais de 150 mil votos. Maria do Carmo destacou o compromisso de Prestes com a causa dos trabalhadores brasileiros e lembrou sua permanente preocupação com a qualidade dos sistemas públicos de saúde e educação, com a garantia do direito à moradia e com a defesa dos salários decentes, a fim de que todos pudessem viver com dignidade. Agência do Senado, 22 de maio de 2013. Inclusive, agora em maio, tá? Em maio, agora dia 22 de maio que passou,
nós tivemos o aniversário aí desse acontecimento aí, tá? Que foi em 13, em 23 aí fizeram 10 anos, agora em 24 fazendo 11 anos. A matéria jornalística acima apresentada refere-se a uma reparação por parte do Congresso Nacional da cassação dos mandatos realizados contra membros do PCB em 1947. Esta medida foi deflagrada pelo governo de Dutra, no contexto do início da Guerra Fria. Entretanto, essa medida estava em contradição com a Constituição promulgada em 1946, já que ela tinha um caráter fascista, liberal, totalitário, autocrático ou comunista. Só percebam vocês como são as questões que vão vir no Enem. Às vezes a questão ela vem com um texto que você leu aí sobre a devolução do mandato do Luiz Carlos Prestes. Detalhe para vocês, deixa eu dar um detalhe para vocês. Vocês sabiam que Luiz Carlos Prestes, na fuga dele, ainda lá no movimento tenentista, que ele foi na década de 20, ele fez parte do movimento tenentista e criou a coluna Prestes, ele marcha pelo Brasil, sabe onde ele veio se refugiar? Antes de ir para a Bolívia? Aqui em Calama, no Baixo Madeira. Aqui é onde nós temos alunos da mediação tecnológica, aqui em Calama. Luiz Carlos Prestes ele veio se refugiar aí. Depois ele vai para a Bolívia, da Bolívia ele vai para a União Soviética, e da União Soviética depois ele volta para o Brasil. A espiã que traz ele, Olga Benário, eles se apaixonam e casam. Só que a Olga era judia, era descendente de judeu. Aí foi num período do Estado Novo, Getúlio Vargas, que tem o seu lado bom e seu lado ruim, Getúlio Vargas vai pegar a Olga Benário e vai deportar, adivinha para quem? Para quem ele manda a Olga Benário de presente? Para Hitler. Olga vai para o campo de concentração, vai ter seu filho no campo de concentração e morre no campo de concentração. Quem tiver curiosidade, no YouTube aí nós temos o filme Olga. Quem tiver curiosidade de ver essa história, é muito interessante vocês assistirem esse filme. Aconselho vocês a assistirem esse filme. Mas bem, Luiz Carlos Prestes, depois que ele volta, ele entra novamente na política. Vai ser preso por Getúlio Vargas, depois vai ser solto. Aí, quando nós temos o processo de redemocratização do Brasil, com a Constituição de 46, ele se candidata e é eleito proporcionalmente o maior número de votos proporcional para deputado. Olha o detalhe. Só que em 47, devido a esse alinhamento na Guerra Fria, o mandato de Prestes é cassado. E olha que nós estávamos numa Constituição liberal, que se dizia liberal, e o liberalismo é algo livre, não é isso? É meio contraditório. Uma Constituição liberal que caça mandato político eleito, democrático. Na tela para vocês, a resposta correta é a Constituição, ela era liberal. Vamos para a quarta. Após a saída de Getúlio Vargas do poder em 1945, o então ministro da Guerra do Estado Novo, general Eurico Gaspar Dutra, foi eleito presidente do Brasil. Entre as características do seu governo, pode-se destacar, exceto, aqui disse exceto, o que não é característica do governo de Getúlio Vargas. Presta atenção, que eu vi aluno aí, pela resposta chegar aqui no chat, aluno errando. Letra A, alinhamento com o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos e rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética. Olha aí, após sair de Getúlio Vargas, o governo de Eurico Gaspar Dutra, não é o governo de Getúlio Vargas, não vão confundir, é o governo de Eurico Gaspar Dutra. Ele teve alinhamento com o bloco capitalista? Letra B, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, fundação da Petrobras, início da campanha nacional do petróleo é nosso. Será que foi Eurico Gaspar Dutra que fez isso daqui? Ou foi Getúlio Vargas? Uma nova Constituição foi aprovada e o voto tornou-se obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados, maiores de 18 anos, de ambos os sexos?
Teve isso na Constituição? Teve isso na Constituição. Propôs o SALT, olha lá, que a gente leu no último... Um plano econômico desenvolvimentista que priorizava investimento na saúde, alimentação, transporte e energia. Sim, ele tenta fazer o SALT. Mas o que não está dentro do governo Eurico Gaspar Dutra é essa... Qual é, alunos? É essa a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, depois nós temos o BNDES, né? A fundação da Petrobras também foi no governo de Getúlio Vargas, que se fundou a Petrobras e lançou a campanha do Petróleo é Nosso no governo de Getúlio Vargas. E aí fica um material complementar para vocês. A Carta Testamento de Getúlio Vargas, que eu quero que vocês leiam essa Carta Testamento. Ela tem um texto muito interessante, que Getúlio Vargas tenta explicar os motivos pelos quais ele cometeu suicídio. Alunos, a aula estava muito boa, mas o nosso tempo aqui voa. Eu ainda queria fazer uma revisão geral dessa aula, porque ela é uma aula de transição muito interessante para vocês conhecerem. Mas aqui nós encerramos nossa aula. Espero vocês até a próxima aula.